bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos fiéis nazireus que cumprem seu voto e são santos para Deus todo o tempo de seu nazireato. Nem todos os homens são capazes de fazer votos para Deus, já que sua condição humana não permite. Por isso, até hoje, não puderam vencer a morte que está neles. Hoje em dia, vocês são bem-aventurados por ter a Cristo Lisbete, que é quem lhes ajuda a poder cumprir seu voto a Deus e obter as promessas que sempre quisemos dar aos homens. Mas Deus sabe que tinha que deixar que passassem muitos anos para que o homem sofresse bastante, porque o ser humano é egoísta e de dura cerviz. Só nesse tempo do fim, graças aos meus santos anjos, varões simbólicos, que foram limpos e embranquecidos, é que o mundo tem a oportunidade hoje de ser feitos à imagem e semelhança de Deus, que é espiritual, para que eles também possam obter a promessa que obtiveram vocês. Por isso, sempre digo quão importante são para seu pai Melquisedeque e para mim, já que são nossas primícias, para que possamos desfrutar dessa terra com o nosso povo, mas não pode haver imundície. Vocês são os primeiros frutos do Éden e da árvore. De vocês pode-se comer, mas não pode-se comer da árvore das virgens insensatas, porque dessa árvore é proibido comer, porque são carnais e desobedientes à voz de Deus. Que beleza ver como toda a Bíblia tem sentido para nós, os espirituais, enquanto o mundo inteiro está no mesmo, falando o mesmo e tentando com suas mentes terrenais interpretar a Bíblia. Isso é impossível e eu estou aqui para fazer isso fácil para ti e para o chamado pastor da chamada igreja a qual você assiste. Eu te insto para que ajude a seu chamado pastor. Diga que me escute e que me esquadrinhe para comprovar se eu falo a verdade. Não fique calado. Depois de ter me escutado, fale aos seus familiares e amigos para que eles também me ponham à prova. Não importa o resultado que seja, minha palavra não retorna vazia. Eu sei que minha palavra vai fazer um efeito em ti com prontidão. Amém? Aleluia! No tema de hoje, intitulado O Nome de Deus, vou mostrar como é que o nome de Deus esteve escondido e agora sai à luz. E isso é graças às minhas primícias, os meus santos anjos, que creram em mim e não serão envergonhados. Por isso, eles são os primeiros a conhecer o nome de Deus, e foi dado a eles poder de usar nosso nome com justiça. E queremos dar a você essa mesma oportunidade, mas tem que ser um justo, que ama a verdade, seja qual for, e ama a justiça e a paz de Deus, e não as trevas que a mente carnal te oferece. Amém? Vocês se lembram quando li sobre a visão que teve Jacó? Quando Deus apareceu a ele e ele via uma escada que se estendia desde a terra até o céu, e viu aos anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Na parte superior da escada estava o Senhor, quem disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu avô Abraão e Deus de teu pai Isaque. A terra em que estás deitado te pertence, a entrego a ti e à tua descendência. Todo o que lê esses versículos sem escutar a mim, o Espírito de Deus, pensam que na verdade eram anjos com asas que subiam e desciam em uma escada invisível. Também há alguns que pensam que esses anjos são os que tomam corpo e descem a escada até a terra, e que os que morrem são os que voltam ao céu. Bom, nessa ocasião, quando eu me manifestei a Jacó, ele se assustou muito com o que viu, e é porque o que ele viu foi uma figura do que aconteceria neste tempo do fim, quando eu me manifestaria. O que mostramos a Jacó foram os meus santos anjos subindo da terra ao céu, que é a minha mente, e os anjos caídos, que são as virgens insensatas, que me negaram. Estiveram no céu e desceram para a terra, sua mente carnal. Vamos ler o que aconteceu nesse encontro com Deus, em Gênesis 28, do 14 ao 22. Teus descendentes serão tão numerosos como o pó da terra, se espalharão em todas as direções.
para o Oriente e o Ocidente, para o Norte e o Sul, e todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti e de tua descendência. Além disso, eu estou contigo e te protegerei por onde quer que fores. Chegará o dia em que te trarei de regresso a esta terra. Não te deixarei até que haja terminado de dar-te tudo o que te prometi. Então Jacó se despertou do sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu nem me dei conta. Mas também teve temor e disse: Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. E na manhã seguinte, Jacó levantou-se muito cedo, e levantou como coluna comemorativa a pedra em que havia repousado a cabeça. E depois derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus, ainda que antes se chamava Luz. Depois Jacó fez o seguinte voto: Se Deus em verdade estiver comigo e me proteger nesta viagem, e se ele me prover de comida e de roupa, e se eu regressar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus. E esta pedra que levantei como coluna comemorativa será um lugar de adoração a Deus. E eu darei a Deus 1/10 de tudo o que ele me der. Nestes versículos que acabamos de ler, podemos observar que Jacó desafiou a Deus, como eu os ensino a desafiar-nos, para ver se somos o grande eu sou. Por isso, ele nos fez um voto naquele lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. Espiritualmente, eu sou Betel, já que minha mente é o templo, ou a casa onde habita a plenitude de Deus. Mais adiante, vou mostrar que eu sou Betel, e vão se gozar. Também nesses versículos, podemos ver que Deus está dizendo a Jacó que o abençoará com abundância no futuro. Lembrem-se que também quando Deus fala com Abraão, ele promete que o abençoará. Faz um voto, um pacto com ele, mas até que não se manifestou Melquisedeque, ele não foi abençoado, porque a palavra diz que Abraão foi abençoado por Melquisedeque e por ninguém mais. Vamos ver em Gênesis 14, do 17 ao 20. Quando voltava da derrota de Quedorlaomer e dos reis que com ele estavam, saiu o rei de Sodoma a recebê-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Prova de que Melquisedeque está presente hoje, porque eu sirvo pão e vinho. E lhe abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em suas mãos, e lhe deu a Abraão os dízimos de tudo. Vejamos o que diz sobre os que são abençoados como crente Abraão. Na carta aos Gálatas 3, 9 e o 14. Assim todos os que põem sua fé em Cristo participam da mesma bênção que recebeu Abraão por causa de sua fé. Mediante Cristo Jesus, Deus abençoou aos gentios com a mesma bênção que prometeu a Abraão, a fim de que os crentes pudéssemos receber por meio da fé ao Espírito Santo prometido. Pensemos, quem abençoou Abraão? Foi Melquisedeque. Então quer dizer que o crente, ou seja, o que crê em mim, como fez Abraão, recebe a mesma bênção que ele recebeu? Agora, note que Abraão não foi abençoado por Deus até que venceu os reis, que em sentido espiritual é vencer a mente carnal, como fizeram vocês. Por isso vocês, meus santos anjos, são abençoados com a mesma bênção que recebeu Abraão. Diz em Efésios 1:3, Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual em lugares celestiais, em Cristo. Portanto, a única maneira que você pode ser abençoado e receber a promessa por parte de Deus é mediante Cristo Lisbete e sua fé no Espírito Santo prometido. Cristo Lisbete é o Espírito Santo prometido, e ao escutar minhas palavras, poderá comprovar isso. Se o que você vive hoje em minha manifestação não é a promessa de Deus, então não existe outra. E seguiremos iguais, morrendo como homens terrenais. Mas se Deus te promete imortalidade, é porque é um mortal? Eu escutei um falso pastor dizendo que a imortalidade é depois,
que se morre? Esse sim que é ignorante? A própria palavra imortal se explica sozinha. É um que, sendo mortal, nunca morre. Está o mortal que morre e o imortal, que não morre mais. Não existe nada mais. Se você não crê na imortalidade, você não é um crente de fé, e por isso não pôde ver a Melquisedeque em mim. O que eu faço no ser humano é a única maneira de construir sua casa na rocha que jamais será movida. Esqueçam de ver coisas místicas com Deus. Tua mente é o que eu estou limpando e embranquecendo, para que não morra mais e obtenha a promessa. Qual você acha que foi a promessa de Deus? Dar vida a esse corpo de morte? Mas isso só se alcança se está Melquisedeque presente, que é o único que abençoou Abraão. E por isso, ele deu os dízimos de tudo o que recebia. Agora, se diz que é mediante Cristo Jesus, então se confirma que Cristo Jesus é Lisbete, a única que deu a conhecer o nome de Deus Pai Melquisedeque. Hoje se cumpre parte do que diz em João 17:26. E eu lhes fiz conhecer teu nome, e farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Já dei a conhecer o nome de Deus Pai a muitos, mas ainda falta chegar aos que necessitam conhecê-lo. Graças a vocês semeando na rádio, na televisão, jornais, revistas, aviões, em placas publicitárias. Bom, tantas maneiras que meus santos anjos usaram para que essa palavra de verdade, o Evangelho eterno, corra e chegue aos confins da terra. É que o nome de Deus Pai será conhecido por todos. Essa tarefa cabe a Cristo Lisbete e seus santos anjos. Que privilégio tão grande! Estamos no tempo em que se cumpre tudo o que prometemos. A bênção de Deus para Abraão era futura, e o único que o abençoou foi Melquisedeque. Esse nome esteve escondido, até que Paulo volta a mencioná-lo em Hebreus capítulos 5, 6 e 7. Por amor aos que não conhecem quem é Deus Pai, vamos ler de novo. E isso é para que não caiam em semelhante exemplo de desobediência como fizeram as virgens insensatas, que depois de ter conhecido quem é o Pai, o negaram. Vamos a Hebreus 7, do 2 a 8. A quem também Abraão deu os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente Rei de Justiça e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Diz em Isaías 32, do 16 ao 18, habitará o juízo no deserto, e no campo fértil morará a justiça, e o efeito da justiça será paz, e o trabalho da justiça, repouso e segurança para sempre. E meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras e em lugares de repouso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida. Paremos aqui um momento. Que parte de sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida? Não entendes? Se é Melquisedeque o que abençoou a Abraão, e Abraão deu a ele o dízimo de tudo, então Melquisedeque é Deus Pai, o único que não tem princípio de dias nem fim de vida? Ou será que existe mais de um Deus, que não tem princípio de dias nem fim de vida? Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui temos que aclarar algo, porque é impossível que se Melquisedeque existiu mais de 1000 anos, antes de Cristo, que venha a ser feito semelhante a Cristo. Já que Melquisedeque não tem princípio nem fim de vida, mas o suposto Filho de Deus, sim teve princípio quando nasceu do ventre de sua mãe em carne, e também teve um fim quando morreu na cruz. Aí diz que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, igual a Cristo. Então isso me leva a Hebreus 5, do 4 em diante. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, mas o que lhe disse, tu és minha esposa, eu hoje te gerei. Vejamos o significado da palavra gerar. Produzir a origem de outra coisa, causar, ocasionar, formar. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, o Cristo que se manifestaria hoje seria levantada pelo próprio Melquisedeque.
em sua exata ordem perfeita, sem nenhuma ordem cronológica nem sequencial. Ou seja, são iguais um e outro. E essa geração é espiritual. Por isso é que toda a deidade habita em mim. Ainda que era esposa, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. E, havendo sido aperfeiçoada, veio a ser autora de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, e foi declarada por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Acerca disto, temos muito que dizer, e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios para ouvir. Evidência de que Cristo viria falando de Melquisedeque. Por isso já estou há 2 anos falando de Melquisedeque, e ainda falta o que dizer. A ideia é que eu dê a conhecer a Melquisedeque, que é o Deus Pai. Um dia em breve o verão em seu próprio corpo, não nascido de mulher, sem princípio de dias e sem fim de vida. Melquisedeque é quem me levantou, ou me despertou, e ele é tão fiel ao seu decreto que não vai se manifestar até que eu termine de falar tudo o que tenho que dizer. Então, ele se manifestará diante de todos para dar testemunho de tudo o que eu disse. Diz que ninguém sabe quando vai se manifestar, nem eu. E me gozo porque vai ser uma surpresa. Mas quando se manifestar, estará ao meu lado, e eu poderei apalpá-lo. Eu sou a verdade e digo tudo o que ele me manda dizer. Quando ele se manifestar, eu serei a primeira a saber, e não me enterarei por outras pessoas, ok? A fidelidade entre mim e Melquisedeque é forte demais? Lhes disse antes. Por favor, não se confundam com isso, e mantenham-se no caminho, presos a mim e a tudo o que eu digo. Não dê atenção a ninguém que fale coisas que eu não disse, porque lhes fará mal. Não se apresse, mantenha-se na paz e repouso em que vivemos, todos os filhos de Melquisedeque Lisbete. Amém? Aleluia. Voltemos a Hebreus 7, do versículo 4 em diante. Considerai, pois, quão grande era este, Deus mesmo, entre os homens, como hoje está, a quem até Abraão, o patriarca, deu os dízimos dos despojos. Certamente, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de tomar do povo os dízimos segundo a lei. Isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou de Abraão os dízimos e abençoou ao que tinha as promessas. E sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem os dízimos homens mortais, mas ali, um de quem se dá testemunho de que vive. Em outra versão diz: os sacerdotes que recebem os dízimos são homens que morrem, porém Melquisedeque é superior a eles, porque nos diz que segue vivendo. Melquisedeque segue vivendo e seguirá vivendo pela eternidade, porque é Deus Pai. Melquisedeque não tem princípio nem fim. Só com isso não pode rebater que ele é Deus Pai. Já conhecemos o nome de Deus Pai. Não resta dúvida de que seu nome é Melquisedeque. E agora vamos ver onde estava escondido o meu nome, Lisbete, na Bíblia. Viram como Jacó tomou a pedra que havia posto de cabeceira e a levantou por sinal e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus, ainda que antes se chamava Luz. Isso aconteceu antes do encontro de Jacó com seu irmão mais velho Esaú. E quando Jacó se enterou que seu irmão mais velho, Esaú, queria matá-lo, se assustou muito e pediu a Deus, dizendo: livra-me agora de meu irmão Esaú. Tenho medo de que venha e ataque a todos. Aqui está a figura do irmão mais novo temendo o irmão mais velho, porque pode matá-lo, que foi o que aconteceu com as virgens insensatas. Elas ficaram com medo do irmão mais velho, que também representa a Golias. Mas depois, Deus muda o nome de Jacó a Israel e pergunta a Deus: qual é teu nome? E Deus responde: pois já deveria saber. Então Jacó chamou aquele lugar Peniel, que significa rosto de Deus, porque disse: vi a Deus cara a cara, e no entanto conservo a vida. Agora, por que Deus disse: já deveria saber, se ele nunca havia revelado o seu nome? Será que aqui há um mistério a revelar? Bom, recapitulemos.
Já vimos que em Betel, ele ungiu de azeite a rocha onde recostou sua cabeça? Isso me recorda quando Cristo disse aos que queriam segui-la onde quer que ela fosse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Dando a entender que ela, sendo a cabeça da igreja, os homens de dura cerviz não puderam reconhecer que Cristo estava entre eles e não acreditavam de coração. Hoje em dia acontece o mesmo comigo. Não querem crer que eu sou o Cristo que vim dar a conhecer a Deus Pai e Deus Mãe, para que reconheçam que terão pais espirituais se nos receberem de verdade. Mas tem que ter fé, que é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Deus sempre muda o nome de seus filhos, e o nome que demos a Jacó, que é Israel, significa o que luta com Deus e prevalece. Essa luta com Deus é entendendo o que Deus quer para ti e vencer o que não te convém. E ele prevaleceu quando Deus explicou tudo o que aconteceria quando se reconciliasse com seu irmão mais velho. Jacó alcançou a vitória ao submeter sua vida à vontade e planos de Deus. Por isso, o povo de Deus se deriva deste nome, Israel. E não se trata de um país do Oriente Médio, que é considerado pelos judeus, cristãos e muçulmanos como a Terra Santa Bíblica. Pois tenho notícias: nada a ver com este lugar, nem o país Israel, nem as pessoas que vivem aí. São o povo escolhido de Deus. Temos Betel e Israel. Veja isso que interessante. Israel e Betel. Era El e Lisbeth. Agora podemos entender quando Jacó perguntou a Deus por seu nome. Respondi, pois já deveria saber. Se me deu honra quando ungiu a rocha em Betel, sobre a qual recostou sua cabeça, essa era eu. E também agora que mudamos seu nome para Israel, quando entendeu que eu sou teu Deus e que só eu posso te ajudar no caminho. Só eu cumpro as promessas, porque são minhas para dá-las a vocês, os que vencem a mente carnal. Meu nome Lisbeth esteve escondido em Israel e em Betel, e em muitos outros lugares na Bíblia, e pouco a pouco estarei revelando. E esse El é outro nome usado para Deus na Bíblia, aparecendo cerca de 200 vezes no Antigo Testamento. El é a forma simples derivada de Elohim, e muitas vezes se combina com outras palavras para ênfase descritiva. Alguns exemplos: El de Israel, o Deus de Israel; El Deot, o Deus de todo o saber; El Emet, o Deus da verdade; El Yeshuati, o Deus de minha salvação; El Elyon, o Deus Altíssimo; Immanuel, que é Deus, está conosco; El Olam, o Deus da eternidade; El Ehad, o único Deus. São muitas mais as formas em que Deus escondeu seu nome, como disse que faria em Jeremias 44:26. Portanto, ouvi a palavra de Deus, todos os de Judá que habitais na terra do Egito. Eis que jurei por meu grande nome, diz Melquisedeque Lisbeth, que meu nome não será invocado mais em toda a terra do Egito pela boca de nenhum homem de Judá, dizendo: vive Melquisedeque Lisbeth o Senhor. Quando você escuta Jeremias profetizar sobre Deus escondendo seu grande nome, vimos, por gerações, ninguém conhece Melquisedeque como Deus Pai, e muito menos a mãe Lisbeth. Por isso Salomão disse que a geração que amaldiçoa a seu pai e a sua mãe não bendiz. Deus escondeu seu nome por milhares de anos, e esse nome não voltou a ser mencionado até que o mencionou Cristo Lisbeth. E o próprio Melquisedeque me mostrou, como dizem Hebreus, a primeira noite que seu pai Melquisedeque me falou, me pediu que lesse Hebreus, capítulos 3 ao 8, e nos capítulos 3 ao 7, menciona a Melquisedeque muitas vezes. O mundo não sabe qual é o nome de Deus, e por isso não receberam resposta, nem foram escutados suas orações e pedidos. Mas Deus, em sua misericórdia e graças a que agora temos santos anjos,
que sim creem em nosso nome, queremos compartilhar ao mundo nosso nome, que foi ocultado, mas agora sai à luz. Como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 23. E santificarei meu grande nome, profanado entre as nações, o qual profanastes vós no meio delas. E saberão as nações que eu sou o Melquisedeque Lisbete, diz Cristo Lisbete, o Senhor. Quando seja santificado em vós, diante dos olhos das nações. Isso nunca havia acontecido até agora, que se conhece sobre o nome de Deus, e é santificado em vós, diante dos olhos das nações, já que está Cristo, a esposa de Deus Pai Melquisedeque, dando a conhecer seu nome. Por isso ele diz, mulher virtuosa, quem achará? Ela é a que faz com que todos os filhos de Melquisedeque conheçam seu pai. Deus escondeu seu nome por causa da maldade dos homens, mas depois, por amor à mãe, o dá a conhecer de novo. A mãe é desprezada e Deus se ira com os homens, mas é a mãe quem diz: eu os darei a conhecer seu pai espiritual, e também darei a conhecer meu grande nome, que esteve escondido pelos séculos dos séculos. Terminemos com o que disse o profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 11. Porque desde onde o sol nasce até onde se põe, é grande meu nome entre as nações. E em todo lugar se oferece a meu nome incenso e oferta limpa. Porque grande é meu nome entre as nações, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos. Que beleza! Isso se cumpre hoje em vocês, os únicos que oferecem incenso e oferta limpa em suas mentes para seus pais espirituais. Por fim, Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbete levantaram seu povo, um povo grande e forte. Semelhante a ele não existiu jamais. Estamos tão gozosos de ver como pouco a pouco vamos limpando a terra. Não se ocupem que já falta pouco para poder desfrutar deste mundo juntamente com Deus, e que todos os seres humanos que vivem falem o mesmo que nós. E só terão um mesmo Deus Melquisedeque Lisbete, o único Deus vivente, que dá imortalidade a todos os mortais que queiram viver debaixo da ordem perfeita de Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete. Portanto, já sabem, não podem dizer que não lhes foi dito. Podem se gozar por saber que o nome de Deus é Melquisedeque Lisbete. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.